Então vamos dar início aos trabalhos do Colégio Eleitoral, cujo propósito é o de elaborar uma lista tríplice que será encaminhada ao excelentíssimo senhor Ministro da Educação e, por delegação da excelentíssima senhora Presidente da República, nomeará o reitor da UFABC. E nesse momento passamos a palavra ao magnífico reitor, professor doutor Hélio Couto. Bom, senhores conselheiros, membros do Colégio Eleitoral, queria que, inicialmente, agradecer o trabalho da Comissão Eleitoral, do curso de colaboração, para nós chegarmos a esse momento, o momento culminante de um processo que vem se desenrolando ao longo desse ano. Queria também expressar uma satisfação com a forma ideal com que essa disputa ocorreu nesse momento, né? A tranquilidade com que a comunidade teve a oportunidade de se manifestar, ainda que em todo momento, enfim, de forma tranquila como as coisas têm ocorrido. E queria então passar aqui a bola, né, como se diz, para o Colégio Eleitoral, sob a presidência do presidente da Comissão Eleitoral, o nosso querido professor Fabrício. E desejar a todos, e eu vou dizer o Heitor, né, um membro desse colégio, um trabalho profícuo na elaboração da lista tríplice que será enviada aos integrantes. Muito obrigado, professor Fabrício. Muito obrigado, professor Waldman. Agradeço suas palavras iniciais. E antes de dar prosseguimento, eu queria fazer alguns agradecimentos também. O nosso agradecimento à comissão organizadora responsável pela realização da pesquisa de opinião, presidida pela senhora Ana Lúcia Crivellari, que foi a presidente, também composta por Antônio Alves Rainha Neves, Harlem Costa Batagelo, Cícero Ribeiro de Lima, Mara Lúcia de Almeida da Silva, Leandro Evangelista Dias, Vitor Rafael Samuel Roque e José Carlos da Silva. Eu acompanhei, claro que um pouco de longe, mas volta e meia conversava com a Ana, e eu sou testemunha da preocupação que ela tinha em organizar a pesquisa, de modo que essa consulta à comunidade transcorresse dentro da maior normalidade e legalidade. Algumas pessoas se mostraram preocupadas com a lisura do processo e eu os tranquilizava dizendo: a Ana está conduzindo os trabalhos, é a responsável pelas urnas aqui em Santo André, e eu sou testemunha da sua preocupação pelo processo. E que lá em São Bernardo do Campo estaria o José Carlos, colega de jornadas, não sei se ele já está aqui, pelo UFABC, cuja seriedade e comprometimento com essa instituição são indiscutíveis. A vocês todos, minhas homenagens. Quero agradecer também à Comissão Eleitoral, composta por mim. Agradeço a indicação do Consule, pela qual me sinto muito honrado. Os demais membros da comissão foram Cedric Rocha Leão, Alisson Fábio Ferrari, Elaine Pono Rocha, Alain Moreira Xavier, técnico administrativo,
Pedro Henrique Quejeiro, que é representante discente da graduação, Ariane Tofanello de Souza, representante discente da pós-graduação, Aline Regina Bela, que está aqui do meu lado, Edgar de Oliveira Almeida, apoio administrativo do INCRI. Enfim, a toda a equipe da divisão de conselhos da reitoria. Quero agradecer também à prefeitura do NTI, prefeitura e ao NTI, que sempre que foram solicitados se prestaram a fazer o melhor possível para que tudo corresse dentro da maior normalidade. E ao setor de comunicações também da FBC, que está sempre presente nessas ocasiões, divulgando essas solenidades. Algumas pessoas falaram assim: puxa vida, que trabalho, você deve estar ansioso para que chegue o dia 11, para que termine todo esse trabalho. Eu concordava com o colega, para não desmerecer o trabalho da minha equipe. Mas, na verdade, eu não tive trabalho algum. A equipe da reitoria, a equipe dos conselhos da reitoria é tão eficiente que eu não fiz nada, não é? Só me sentei para representar o FBC. E nunca é demais ressaltar a competência do nosso corpo técnico administrativo, que são fundamentais para o bom funcionamento dessa universidade. Gente, muito obrigado. Não poderia deixar de agradecer também a comissão auditora, composta pelo professor André Balan, ao Fábio Gonçalves Paiva Silva, servidor técnico administrativo, e ao Orlando da Silva Júnior, que é o representante discente dessa comissão. A todos, meu obrigado. Sempre que nomeamos algumas pessoas, esquecemos de outras. Em várias ocasiões se homenageia o soldado desconhecido. Quero homenagear aqui o funcionário desconhecido. Não é aquele cujo nome não conhecemos, nós o conhecemos, mas é aquele cujo trabalho silencioso é fundamental para o bom andamento dessa instituição. Feitos esses agradecimentos a todos que contribuíram para o bom término deste trabalho, quero parabenizar os candidatos, as chapas que compuseram esta concorrência, que mantiveram as discussões com alto nível democrático, e quem ganhou foi a democracia. Quem se engrandeceu neste processo foi a UFBC. A eles, nossos parabéns. Prosseguindo, feitos os agradecimentos, eu gostaria de apresentar aqui os resultados da consulta. Já foi apresentada ontem, através do YouTube. Eu não estive presente, mas acompanhei em casa os trabalhos e vi que tudo transcorreu dentro da maior tranquilidade. No final da comunicação da senhora Ana Revelaram, todos aplaudiram os trabalhos, assentando então a vontade e a comunidade da UFBC. Os resultados foram aí apresentados. A chapa do professor Klaus Dasso recebeu um resultado final
equivalente a 36,46, lembrando que esses números são obtidos fazendo a ponderação de 50% docentes, 25 PA, 25 discentes, e proporcional ao número de votantes. Então, a chapa professor Klaus e o professor Dácio recebeu uma pontuação equivalente a 36,46. A chapa Valdecir e professor Peluso, professor Valdecir e professor Peluso, 22,74. Votos brancos, 1,72 e nulos, 3,50. Antes de votarmos para a posição dos componentes da chapa da lista tríplice, eu gostaria de apresentar aqui uma carta que foi enviada pelo professor Valdecir, que também a comunicou a todos através do e-mail. Então, nessa carta, o professor Valdecir encaminha ao presidente da Comissão Eleitoral, professor Antônio Cândido Faleiros, e assim ele se expressa. Aos membros do Colégio Eleitoral, respeitando o resultado da pesquisa eleitoral e em função do compromisso assumido com toda a comunidade do FBC, venho, por meio desta, retirar a candidatura da chapa Valdecir Margoli / Luiz Peluso do processo sucessório à reitoria desta universidade. Temos certeza que contribuímos para o debate de ideias e para a democracia na UFBC. E, nesse sentido, retiramos a nossa candidatura em respeito à verdadeira escolha da comunidade, impossibilitando, assim, qualquer possibilidade de interferência externa que altere esse resultado. Portanto, deixamos claro o nosso desejo de não participar da lista tríplice, que deverá ser feita pelo Colégio Eleitoral e enviada ao MEC para a escolha do futuro reitor da UFBC. Contando com a compreensão de todos, Santo André, 11 de dezembro de 2013. Então, queremos colocar a questão a este Colégio Eleitoral no seguinte sentido. Eu vou colocar em votação aqueles que se colocarem a favor da solicitação do professor Valdecir, que se manifeste e em seguida... Renúncia não se discute, é ato unilateral. Não pode ser aprovado por um conselho uma renúncia. A pessoa, uma vez renunciada, renunciou. Ninguém pode decidir sobre uma renúncia. Questão de ordem. Novamente uma renúncia. Com desejo. A resolução do Conselho número 124, no seu anexo, do item 10.1, diz que, juntamente com a lista tríplice, nós devemos encaminhar para as instâncias superiores uma declaração de cada um dos componentes das chapas que aceitam a nomeação para o cargo de reitor. Bastaria, então, o professor Valdecir não assinar essa declaração, nós não podemos enviar para frente. Então, não faz sentido isso que o senhor propõe. Então, eu posso interferir, interpretar que todos aceitam, então, a carta, o desejo expresso pelo professor Valdecir de não participar da lista tríplice. Então, passemos ao próximo tópico, que seria a votação dos membros da lista tríplice. Então, como candidatos à lista tríplice, nós temos o professor Klaus Capelli, que foi
o vencedor da consulta. E temos aqui também 2 decanos. Um é o José Alex Santana, está presente? Ele não quer ser convidado. O José Alex Santana é o nosso funcionário administrativo e está cedido à Procuradoria da República, mas aceitou participar dessa distribuição. E o nosso segundo decano é o professor Rony Mioto, que está presente aqui neste plenário. Então faremos agora uma votação nominal em ordem alfabética pelos membros titulares. Não estando o titular presente, vota seu suplente, em que será colocado o nome do professor Klaus. Aqueles que forem favoráveis vão ser chamados e virão até a frente e votarão a favor da inclusão do professor Klaus como primeiro nome da lista tríplice, ou vai se abster. Então, estas são as 2 possibilidades: votar pela inclusão do nome do professor Klaus como primeiro membro da lista tríplice. Então, eu vou chamar cada um dos membros desse conselho. O microfone está para a Fabiane e vocês poderão vir e votar. Então, quem for a favor da inclusão do nome do professor Klaus como primeiro colocado na lista tríplice, vai vir e votar a favor. Caso contrário, ele vai se abster. Então, vou ler aqui os nomes. Primeiro, Alexandre Cardoso Carvalho. As pessoas que já souberem mais ou menos a sua posição, também, se colocar próximos ao microfone, pode adiantar a votação. Vai lá, André. Senhor presidente, qual vai ser o momento que a gente pode fazer uma declaração? Bem, não havia previsão neste colegiado. A previsão era de que fizéssemos uma votação. Toda votação você pode se manifestar ou explicar o seu voto. Não. Nem toda votação. Então, primeiro, eu gostaria de registrar um processo, a Comissão Eleitoral por essa forma. Eu gostaria de explicar por que vou votar no professor Klaus, nesta votação. Uma questão de ordem, presidente. A votação é nominal, a gente não pode fazer a votação dessa forma. Nós temos que ter os 3 nomes à disposição e escolher um dos 3 nomes a cada vez. Está escrito na nossa resolução 124. Item 9.6 do anexo. Em seguida, dar-se-á início à votação que ocorrerá em escrutínio único e aberto. A informação é que o único candidato restante seria o professor Klaus e depois os decanos apenas complementam a lista. Só tem um candidato. Só tem um candidato. Eles não se inscreveram como candidatos. Eles Se tivesse 2, eles se aí sim a pessoa voluntariaram escolheria. como especialistas. Se tivesse 2, eu votaria em um, tem nem você só tem um. Só para colocar. Só uma coisinha. Se você. Tá em votação. É que
aí eu teria que dar também a palavra ao Alexandre para que ele se explique. Só para explicar que a gente não se eu e o professor Alex não nos colocamos como candidatos, mas expusemos nossos nomes como decanos para compor a lista. Não somos candidatos, do colégio eleitoral. No meu entendimento, essa lista vai prioridades. Nós vamos ter que colocar o segundo e o terceiro colocados nessa ordem. Por ordem de atividade. É ordem de antiguidade agora. Primeiro o professor José Alex, depois o professor Rony. Então, continuando. Então, André interrompido. Só depois. Sabendo, depois o professor Aníbal já poderia se aproximando. Declarar apenas professor Klaus. Professor Aníbal. Eu voto favorável ao professor Klaus. Representando o professor Kaminski e o professor Frederico. Também eu voto pelo professor Klaus. Daniel Pansarelli, professora Luciana representa. Professor Klaus. Professor Daniel Zanetti Foro. Professor Klaus. Professor Derval, representado pela professora Denise. Professor Klaus. Professor Douglas Alves, representado. Douglas Alves. Representante. Senhor Júlio Francisco, também. Professor Edson Pinheiro Pimentel. Professor Klaus. Professor Eduardo Camargo Riva. Professor Klaus. Professor Eduardo de Moraes Gregórios. Professor Klaus Capelli. Aluno Elienay de Almeida Reis. Professor Klaus. Aluno Flávio Augusto Barcelos. Professor Klaus. Altea Flávio da Silva Moreira. Professor Klaus. Professor Ryo Kobayashi. Professor Klaus Capelli. Professor Gustavo Dalpiano. Professor Klaus Capelli. Professor Haruki Tanaka. Professor Klaus. Professor Hélio Waldman. Professor Klaus Capelli. Técnico administrativo Henrique de Abreu. Também gostaria de poder declarar porque eu vou votar no professor Klaus. Professor Herculano da Silva Martins. Professor Klaus. Professor Igor Leite Freire. Professor Klaus. Aluno de pós-graduação Igor Vanderlei Reis Dias. Professor Klaus. Ao professor Jefferson Teodoro Arantes Júnior. Professor Klaus Capelli. Professor Joel Pereira Felipe, representado pelo Gustavo Galati Oliveira. Professor Klaus Capelli. E a Jorge Donizete Rodrigues Júnior. Professor Klaus. Professora Marcela Soeira Carneiro Ramos.
Professor Klaus Capelli. Professor Luiz Carlos da Silva Rosante. Professor Klaus. Professor Marcelo Augusto Cristofoletti. Professor Klaus. Professor Marcelo Reis, representado pelo professor Rafael Yocoingala. Professor Klaus. Professor Marcos João Rubia, pró-reitor de PA. Marcos João Rubia, pró-reitor de administração. Professor Klaus. Natasha Almeida Macedo, representante da comunidade civil. Professor Klaus. Enos Jornal Tábuas, sendo representado pelo senhor Francisco de Assis, professor Francisco de Assis, Comadru. Professor Klaus Capelli. Discente de pós-graduação, Rafael Saad Fernandes. Tem seu suplente, Paulo Alberto Pedro de Souza. Professora Raquel de Almeida Ribeiro. Professor Klaus Capelli. Professor Ricardo de Souza Moretti. Professor Klaus. Professor Rony Mioto. Klaus Weber Capelli. Professora Rosana Rinaldi. Professor Klaus. Professora Ruth Ferreira Caldeirós. Professor Klaus. Aluno Silas de Melo Furtado. Professor Klaus. Professor Vladislav Kuprianov. Professor Klaus. Aluno Wellington Barbosa de Souza. Professor Klaus. Professor Wesley Gomes. Professor Klaus. Encerrada a votação, o professor Klaus será o primeiro indicado da lista com 100% dos votos dos presentes. Nenhuma abstenção. Eu queria continuar rapidamente um agradecimento aos nossos alunos, que se portaram de forma esplêndida durante todo esse processo. Era bonito ver aqueles que eram favoráveis ao professor Klaus torcendo, fazendo a propaganda do seu candidato. E também aqueles que eram favoráveis ao professor Valdecir, né, que também estavam torcendo e trabalhando pelo seu candidato. Isso é muito bonito. Parabéns à nossa comunidade de Santos. Então, compondo essa lista, em primeiro lugar, o professor Klaus Capelli. Em segundo lugar, o professor José Alex Santana. Terceiro da lista, o professor Rony Mioto. Pessoas de nossa comunidade e muito nos honram. Eu quero dizer que me senti extremamente honrado de participar desse pleito altamente democrático em nossa universidade. Quizá todos os próximos sejam do mesmo nível. E com um corpo técnico administrativo
um corpo docente tão bem qualificado e com um corpo discente tão envolvido com a nossa universidade, chegaremos um dia ao almejado posto de estarmos entre as melhores universidades desse país, o que muito nos honrará. Obrigado, então, pela presença de todos. Poderia o professor Walter encerrar a sessão? Então, o professor Érico Waldman, por favor, encerre a sessão. Eu creio que essa é uma ocasião histórica. Nós estamos indicando o nosso segundo retorno de mandato, né? E para mim é uma grande satisfação estar encerrando esse mandato por 4 anos com um processo em transcorrido de forma tão democrática e com um resultado bastante interessante. E eu creio que para mim, eu tenho sido indicações de que esse mandato se encerra num momento em que o AGVC está em evidência. Está em evidência no Brasil, está no mundo, em virtude das suas características inovadoras, em virtude do nível de excelência atingido em relativamente pouco tempo. Nós estamos por 7 anos, estamos terminando o primeiro mandato. E eu creio que você está dando uma demonstração aqui que ela tem a capacidade de dar continuidade a esse trabalho e que ela tem as suas diferenças internas, que é normal, saudável, né? É uma organização plural, mas que é capaz de trabalhar com essa pluralidade sem permitir que essa pluralidade a impeça de avançar na direção daquilo que o país precisa, da excelência, da inovação e da formação de novas gerações de brasileiros mais afinados com o nosso tempo. Então, fico muito satisfeito com a forma como o meu mandato está terminando e, particularmente, com esse processo. Amanhã, eu já estou agendado para ir a Brasília e levarei esse resultado ao ministro, ao seu primeiro, ou pelo menos ao secretário de Ensino Superior, para que o MEC possa aprovar posteriormente a escolha do novo reitor, que deverá tomar posse, então, lá pelo dia 7 ou 8 de fevereiro. Não vai ter 7 de fevereiro. Nós esperamos, então, no começo de fevereiro, termos uma cerimônia de posse, então colocará a UFBC um novo quadrilho, né? E que nos dá uma expectativa muito favorável de continuidade da universidade no nível que ela está. É alguma desafirmação de realizações de construção de uma excelência inclusiva. É isso. Muito obrigado a todos e obrigado particularmente à Comissão Eleitoral, que eu saúdo em nome da Comissão. Não sendo, eu me senti muito honrado pela indicação dessa casa,